Fim da escala 6 por 1, o que vai ser do comércio a partir de hoje, a partir de praticamente 2026 para 2027. Será que realmente foi aprovada a lei? Nós vamos ver tudo isso hoje aqui nesse canal Fora do Raso e nesse vídeo. Então não passa esse vídeo, fica aqui para ver as modificações, como é que vai ser, algumas dicas e nós vamos conversar e debater um pouquinho sobre a escala 6 por 1. Primeira coisa aqui, que eu quero começar esse vídeo explicando um pouquinho sobre essa questão da escala 6 por 1. Né? Há praticamente um ano já vem sendo discutida essa questão da escala 6 por 1. Ela começou lá atrás sendo discutida para acabar com a escala 6 por 1 e ir para 4 por 3. E aí, hoje, ela passou na Câmara, na votação, sendo aprovada para a escala 5 por 2. Isso é melhor do que no início, quando era 4 por 3, mas para o comércio ainda vai afetar. Mas só foi tirada 4 horas de trabalho. Mas para o comércio foi tirado um dia de trabalho. Isso afeta muito na vida de quem trabalha com o comércio, de quem é empresário, de quem é empreendedor. E é isso que a gente vai ver aqui, é isso que a gente vai conversar. Eu quero que, por mais que você tenha uma visão diferente, você não saia desse vídeo, você fique aqui, comente qual a sua visão, respeitosamente, que a gente vai estar conversando, vou estar respondendo os comentários aqui, e a gente vai estar entendendo para ter visões diferentes sobre o comércio, tá certo? Eu mesmo já trabalhei muito tempo na minha vida em restaurante. Meu pai tinha um restaurante, eu trabalhava com ele. Então, a minha escala praticamente era 7 por 0, né? Trabalhava todos os dias, por muito tempo da minha vida. Depois eu trabalhei sim no comércio na escala 6 por 1. E um pouquinho antes de vir começar a fazer esse canal aqui, eu já trabalhei na escala, era todo dia. Não tinha escala não, era a hora que precisasse de mim. Eu estava lá porque era gerente de marketing e foi um acordo que fiz com a empresa. Então eu entendo sim a necessidade de diminuir a escala 6 por 1 para outra escala, seja 5 por 2. E você também defende o fato de você ser empreendedor e você ter sua própria escala. Lógico, o empreendedor trabalha até mais. Isso aqui é para o CLT, mas para o trabalhador não vai mudar. Para o dono do seu negócio, para que você trabalha CLT, né? Ou então, para você que não trabalha CLT, que é empresário, não vai mudar a realidade. Porque você vai trabalhar sempre, todos os dias, o horário todo. Mas é diferente a qualidade de vida. Eu sei disso. Quando você é dono, quando você é CLT, é diferente demais. E eu entendo a necessidade de você ter uma diferença de escala. Só que, já para começar o vídeo, você sabendo a minha posição aqui, eu entendo que nós precisamos ter diferenças de escala e não somente uma escala. Por quê? Existem comércios que abrem todos os dias, existem comércios que só abrem de segunda a sexta, realmente num trabalho que, ou de segunda a sábado, que trabalham somente no horário do comércio, que é de segunda a sábado hoje em dia, né? Mas existe comércio que trabalha de segunda a sexta também. Eu já trabalhei num local por um mês e meio, 2 meses, que é só de segunda a sexta, e era excelente, melhor coisa do mundo. O fato de existir essa lei, mas por mais que exista essa lei hoje em dia, que só tem uma forma de trabalhar, que é a escala 6 por 1, né, o CLT, existem lugares que vão trabalhar de outra forma, vão precisar de outra escala, seja ela 7 por 0, seja ela 5 por 2, seja ela 4 por 3, isso já prova o quão falho é o sistema. Então eu acredito que sim, deveria ter uma forma de cada um se adaptar ao comércio. Então, deveria ter uma forma de prever a escala 7 por 0, 6 por 1, 5 por 2. Eu acredito ainda que não precisava nem ter escala. Poderia ser, por exemplo, se não me engano, nos Estados Unidos, que é assim, que você determinava o valor por hora trabalhada. E aí o funcionário entrava num acordo com o patrão as horas que iam trabalhar, que aquele comércio precisaria, e aí o salário também ia ser de acordo com aquele valor. Então, eu entendo assim. Então, para você já ficar entendido a forma como é que a gente vai conseguir trabalhar aqui, tá certo? Mas se você tem uma opinião diferente, comenta aí, não sai do vídeo não. Consiga ouvir a opinião diferente dos outros, que vai ser bom para você. Para começar, como eu disse, há um ano já está sendo julgada essa lei, já está sendo conversado sobre essa lei. E eu sabia que desde o começo dessa lei ela ia ser aprovada. O meu medo, até como CLT, era ser aprovado em 4 por 3. Por mais que eu queira trabalhar menos e ganhar mais, eu sei o impacto que vai causar para o Brasil financeiramente para cada comércio. Então, nem sempre, quando as coisas parecem ser boas, elas são realmente boas. Por mais que a gente espere trabalhar daquela forma, muitas vezes é só para ludibriar a gente. Então, a gente tem que entender realmente os fatos.
Não é só no fato de, não, eu quero trabalhar 5 por 2, então pronto. Ou então, não, eu sou patrão, então o funcionário tem que trabalhar. Não, a gente tem que entender os dois lados da moeda e saber qual é o melhor, tanto para o funcionário quanto para o patrão e principalmente para o Brasil. Então, mesmo quando eu trabalhava na escala 6 por 1 no comércio de CLT normal, eu já temia a mudança dela de 4 por 3, por mais que eu quisesse. No fim, recentemente ela foi aprovada para 5 por 2. Eu acho que até no tempo quando estava assim, eu conversava com as pessoas. Eu sabia que ela ia ser aprovada e a melhor forma dela ser aprovada seria na 5 por 2, porque o comércio perderia sim um dia. Então, para você que é patrão, entenda uma coisa: essa lei ia ser aprovada de qualquer forma, porque ela é uma lei populista. Ela é uma lei que atrai muito o público comum a atrai hoje em dia. Se você for contra a escala 6 por 1, você não tem direito de resposta, principalmente em política, ele é mal visto. Então, ela ia ser aprovada assim, de qualquer forma, porque a gente sabe como são as coisas no Brasil. As leis populistas são as que mais são aprovadas. Então, mediante isso, a gente sabendo que ele ia ser aprovado de qualquer jeito, a melhor forma era 5 por 2, porque o comércio ia perder sim, o patrão ia perder um dia de trabalho, praticamente meio dia ali, e o funcionário ia ganhar um também para ter uma qualidade de vida melhor. E acredite, você que é patrão, acredite, o sábado na vida do seu funcionário, ele muda quando ele está em casa. Porque entenda a situação da vida do seu funcionário, que provavelmente também é a sua. Pode ser que seja a sua. Ele vai trabalhar de segunda a sexta, a mulher dele vai trabalhar de segunda a sexta, o cônjuge vai trabalhar de segunda a sexta, e no sábado, ele tem o sábado e o domingo para deixar a casa organizada e descansar. Porque durante a semana, muitas vezes, a pessoa não consegue fazer, vai fazer quintinha para levar para o trabalho, vai ter que fazer tanta coisa que a casa não consegue ser mantida em condições. Então, se o sábado e o domingo tiver na vida dele, é ótimo, porque no sábado ele consegue organizar a casa, no domingo descansar para a segunda estar tranquilo no trabalho. Então, você que é patrão vai ganhar também com essa lei. Não vai só perder, vai ganhar porque o seu funcionário vai estar mais descansado do que normalmente ele ficava quando ia trabalhar na escala que tinha só o domingo para descansar. Ah, mas o comércio só abriu, meu comércio só abriu do sábado até meio-dia, 2 horas da tarde. Certo? Só que a tarde do sábado passa muito rápido. Quando ele vai chegar em casa, que vai comer e tudo, já é praticamente a noite. Então não dava tempo muito de se organizar, de ter um planejamento para deixar a casa pronta. E acaba que o domingo é esse dia. E aí, com a escala 5 por 2, isso vai dar uma melhorada de vida, assim, na vida do seu funcionário. Agora, olhando para você que é CLT, vamos entender a situação do Brasil hoje. 97%, entenda isso, 97% das empresas que existem no Brasil, elas são pequenas empresas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a enorme maioria dos empreendimentos que tem no Brasil, das lojas que tem no Brasil, das pessoas que empreendem no Brasil, ela é pequena, é aquela empresa do bairro, é aquele mercadinho que tem do lado da sua casa. É um restaurante que você pede delivery quando acaba a comida de casa e você não consegue fazer, ou quando você está cansado demais. E você recebe seu salário e você diz, nossa, agora eu posso comprar tudo. Pronto, é aquele delivery que a pessoa está lutando para se manter. É um mercadinho, já falei mercadinho, né? Mas são aqueles comércios, aquela academia na rua da sua casa, do bairro, que você pode frequentar se você conseguir ter tempo para isso. Você vai frequentar aquela academia do seu bairro. 90%, 97% das empresas que existem no Brasil são essas empresas. Porque isso faz muita diferença na sua cabeça quando você for pensar. A gente tem a mania de olhar e dizer, pronto, todos os patrões recebem bem. Por quê? No Brasil, todos os patrões são ricos, milionários, bilionários, não sei o quê, não sei o quê. Mas não é essa a realidade. Queria que fosse. Porque aí eu e você teríamos o direito e conseguiríamos crescer tanto quanto eles. Só que não é essa a realidade. Você olha, quando você pensa nessa lei, você pensa na Havan, no Atacadão, no Açaí, nos postos grandes de combustível, nas redes de combustível de postos. Nessas empresas grandes que existem sim no Brasil, só que elas são 3%. Gente, 3% das empresas que existem no Brasil são médias e grandes. Não são nem grandes, são médias e grandes empresas. Então, diferente do que você pensa, a maioria dos empregadores no Brasil, a grande maioria, estão lutando para se manter. Estão trabalhando para se manter. Então, isso é necessário para você entender a realidade. Muitas vezes, provavelmente, você trabalha para um patrão que ele está lutando para se manter tanto quanto você. Tá certo? Isso muda muito. Porque
a lei também dá um senso de justiça para a gente, muitas vezes. E, nossa, para a gente eu falo pessoas, não para mim exatamente. Nossa, eu vou trabalhar menos e o meu patrão vai ganhar menos também. Um diazinho do dia dele, ele quer tirar de mim, não sei o quê. E gera aquele conflito entre as duas partes, né? O patrão querendo que você trabalhe mais e você querendo trabalhar menos. Então, isso gera também um sensozinho de injustiça para a gente. Mas a realidade é muito mais embaixo do que você acha. A maioria das empresas, sim, no Brasil, estão lutando para se manter. Uma estimativa diz que praticamente nenhuma empresa ela consegue se manter após 5 anos. Ela não consegue nem chegar aos 5 anos de sobrevivência ali no Brasil, porque é muito difícil, sabe? Então, a maioria das empresas estão lutando para se manter. Isso tem que mudar um pouquinho a sua cabeça. Tudo bem? Então, eu separei alguns pontos aqui para a gente debater, para trazer uma realidade mais para o lado do empregador, né, daquele empreendedor que é seu patrão, para você entender também um pouquinho do lado dele, ter um debate, conseguir conversar não só com ele, mas aqui nos comentários. Aqui nos comentários é o lugar certo para você comentar, para você deixar a sua opinião. Então, já comente aí. Não deixe de se inscrever no canal e também curtir esse vídeo. Então, vamos lá. A primeira coisa é essa que eu disse. 97% das empresas que existem no Brasil são pequenas empresas, estão lutando para se manter. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, dito isso, visto isso, a lei não foi feita para atingir somente os milionários, bilionários, tetramilionários, sei lá, os mais ricos que existem no Brasil. A lei ela foi feita para atingir a todos os empresários do Brasil. Então, as pessoas menos atingidas que vão ter nesse Brasil são os milionários, bilionários, não sei quantos milionários aí, os mais ricos do Brasil, que são esses que estão na sua cabeça. Por exemplo, a empresa da Havan, né, como a gente conhece, o velho da Havan, ela não vai ser tão atingida quanto aquele mercadinho que tem na esquina da sua casa. O mercadinho que tem na esquina da sua casa, ele vai ser mais atingido do que a empresa da Havan, o velho da Havan, como a gente chama. Isso é importante você entender, porque quando fala de lei, fala de coisa trabalhista, você mira na empresa grande, só que ela só é de 3% do Brasil. Então, os 97%, que é a maioria que vai ser atingida diante dessa lei, são aquelas pessoas que moram, que têm um lugar, que tem um estabelecimento perto da sua casa. Porque eu sei que existe pelo menos um mercadinho no bairro da sua casa, na rua da sua casa. Provavelmente existe um mercadinho, alguém que faz delivery, um restaurante e uma academia. Tudo isso no bairro da sua casa. Esses caras estão lutando para se manter. E vai atingir principalmente eles, provavelmente também o seu trabalho. E aí eu vou falar sobre a terceira coisa que vai também fazer diferença dessa lei. Como é que essas empresas, essas pequenas empresas, vão ser atingidas no Brasil, vai ser atingido por conta de um dia somente de trabalho? Eu vou dizer a você o seguinte, essas empresas, como eu disse, está tentando se manter, está lutando para se manter. Ou seja, ela não tem uma reserva. Ela não sabe o que é reserva, ela não sabe muitas vezes. A maioria das pessoas que trabalham no Brasil, que tem um empreendimento no Brasil, elas não sabem o que é reserva, elas não sabem nem o modelo certo de administração de uma empresa. Ela não sabe nem que precisa ter um salário. Muitas vezes ela lhe paga e aí o que sobra fica para eles. Seja bom ou seja ruim. Às vezes sobra muito, às vezes não sobra nada se o comércio estiver ruim. Então elas não têm nem salário, quanto mais reserva. Isso atinge. Sabe por quê? Por conta do faturamento. Tem uma coisa chamada faturamento. Se uma empresa ela tem um faturamento de 100 mil reais por mês, ela precisa manter esse faturamento para subir ainda mais. Não só manter, mas manter e subir. Quando você tira um dia de trabalho, e principalmente o sábado, por que principalmente o sábado? Porque normalmente as empresas, as pessoas que trabalham no sábado, alguns trabalham, outros não, outras saem mais cedo do que outros lugares, e aí acaba tendo mais movimento do que durante a semana. Então, principalmente o sábado, quando tira principalmente o sábado, muitas vezes o faturamento vai cair de 100 mil para 90, para 80. Isso eu estou falando de faturamento, não estou falando de lucro. Lucro é o que sobra do faturamento. Faturamento é junta tudo, o quanto ele conseguiu vender. Ainda vai ter que pagar imposto, pagar funcionário, pagar aluguel, pagar água, pagar luz, internet. Vai ter que pagar tudo, sistema. Então, do faturamento, muitas vezes, quando se tirar o sábado ali, 4 sábados no mês, vai cair de 100 mil para 80 praticamente. E essas pessoas não vão ter reserva para manter esses 20%. Esses 20 mil, desculpa, esses 20 mil, 20% também, né? 20 mil, que vai ter uma queda do faturamento dele imediato. Isso vai acontecer o quê? Muitas vezes ou ele vai aumentar o valor do produto, o preço do produto para conseguir suprir os 100 mil, ou então ele vai
demitir ou fechar. Muitas vezes vai quebrar a empresa também. Então são essas três possibilidades que ele vai ter. Vai sim atingir muito essas pequenas empresas porque eles não têm reserva. E a quarta coisa que eu trouxe aqui também para falar para vocês, que é aumento no preço do produto. E eu não falo o valor porque é diferente. Às vezes a gente fala, mas o valor é diferente do preço. Então vai ter aumento no preço do produto. Vai ter sim. Porque, como eu expliquei, existe uma média de faturamento que a empresa tem por mês para manter aluguel, para manter funcionários, para manter as contas em dias, água, luz, imposto, sistema, internet, tudo isso. Então existe uma média de faturamento por mês que ele tem para manter e se manter, e ter o valor dele ali tirado, muitas vezes salário, ou então o que comer, o que tem em casa. Se ele tem um faturamento de 100 mil e com um dia fechando ele vai cair para 80 mil, pode ser que esses 20 mil seja até o lucro dele. E aí o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o produto, vai aumentar o preço do produto. É só entender a relação, fazer essa relação com o início do ano. No início do ano aumenta o salário, consequentemente aumenta o preço do produto. Por quê? Porque aumentou o salário. E aí, dentro do salário, o empresário ele vai pagar o seu salário, o INSS e FGTS a mais. Sim, o empresário paga, eu não lembro o FGTS, mas tem uma parte da empresa que paga. Então ele paga seu salário, INSS, imposto do seu salário e uma parte do FGTS, não além do seu salário, né? Além do que vem para você, ele paga isso também para o governo. Então, se ele aumentou de 1.500 para 1.600, para você aumentou R$ 100. Para quem está pagando seu salário, aumentou 200 para R$ 300, porque é praticamente o dobro que ele paga. Se você não sabe, quem lhe emprega, aquela pessoa que está pagando seu salário, ela paga 1.600 para você e paga praticamente, no mínimo, por baixo, mais R$ 1.000 para o governo do seu salário. Ou seja, você está tirando R$ 1.000 do seu salário para o governo. Isso aí é outra conversa que a gente pode ter depois. Vai ter aumento de preço no mercado de trabalho, no mercado que a gente vive no Brasil. Vai ter sim um aumento de preço para conseguir suprir o faturamento que a empresa dele tinha antes dessa lei. Então, tudo isso vai acontecer. Vamos recapitular aqui. A primeira coisa, 97% das empresas que existem no Brasil são pequenas empresas, e aí eu já expliquei o impacto que isso gera para você entender na sua mente que não vai ser atingido grandes negócios, vai ser atingido mais os pequenos negócios. A segunda coisa, a lei não foi feita somente para atingir os grandes negócios, então principalmente ela vai atingir o pequeno porque é a grande maioria no Brasil e os grandes negócios vão conseguir se manter. Por quê? Porque ele tem reserva, ele já está bem estruturado, está bem tranquilo no comércio, então pode ter uma baixa sim, mas eles vão conseguir se manter, diferente do pequeno comércio, que ele vai continuar, às vezes está se alavancando ali para chegar no médio, mas agora ele vai ter que dar uma descida ali para continuar se controlando, se mantendo, para depois ver o que vai acontecer. Então vai ter um impacto, sim, na economia e no preço dos produtos. E tudo no Brasil. Pode ter demissão, pode ter lojas fechando. Infelizmente, isso pode acontecer. A terceira coisa, vai ter, sim, comércio fechando, porque não tem, muitos comércios, infelizmente, não têm estrutura para conseguir sustentar um dia fechado. Então vai ter demissão, vai ter comércio fechando. Isso é a terceira coisa. A quarta coisa, que vai aumentar sim o preço dos produtos. E eu já expliquei a você todo o porquê aqui. Tá certo? Só uma observação. Tudo isso cabe a comércios que têm o CNPJ, que estão tudo enquadrados certinho no mercado do Brasil. Se vocês têm um comércio irregular ou você trabalha num lugar irregular, isso não vai lhe atingir, porque você já está irregular mesmo. Então não está aqui descrito nisso tudo. Se você quer regularizar seu comércio, eu acho que é a melhor coisa a se fazer, regularize, porque você só tem um crescimento no Brasil com seu comércio, com a sua marca, quando ela está toda regularizadazinha. É complicado pagar imposto, porque são muitos impostos, quem não tem comércio não entende, eu sei disso, que é complicado pagar imposto, mas é a saída que você tem para conseguir ter o seu comércio regularizado, tá certo? Se você trabalha num lugar que não é regularizado, o que eu digo a você é, cara, vá para um lugar melhor. Se regularize. É bom para você, é melhor para você. As leis no Brasil, ela existe para conseguir dar uma qualidade de vida melhor para o empregador, para empregador não, para o empregado, para aquela pessoa que está trabalhando, para não existir irregularidade e tudo mais, né? Não existir injustiça e também dar uma tranquilidade também para o patrão, para não existir injustiça com ele também. Então, se você está irregular, você não está debaixo da lei, você está fora dessa lei. Então, digo a você, se você trabalha num lugar irregular,
procure um lugar melhor, procure um lugar regularizado, procure trabalhar com carteira assinada ou PJ. E isso aqui também não é para PJ, é só para CLT. Mas procure se regularizar, que é melhor para você. Eu queria trazer essa reflexão, que você fique com essa reflexão. Comente aqui, deixe seu comentário aqui embaixo, porque isso vai me ajudar muito para entregar o meu vídeo para o YouTube, vai me ajudar muito, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante, vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo, e para mim também é importante, porque eu vou entender que vocês estão gostando, que vocês estão ficando aqui, então querendo ver mais conteúdo, vai dar um ânimo a mais para fazer. Curta esse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilhe com mais alguém e se inscreva no canal. Até mais, eu acredito que ainda essa semana ou semana que vem tem vídeo, mas toda semana aqui no canal tem pelo menos um vídeo. Então, fique por aqui e até logo.